Está no ar o programa Dá-te a Conhecer. Bem-vindos ao Dá-te a Conhecer. Nesta edição vamos ao encontro dos espaços museológicos da cidade da Marinha Grande para tentar perceber o trabalho que está a ser desenvolvido nesta área e o tipo de obras que podem ser apreciadas. Inaugurado a 5 de dezembro de 1997, o Museu Joaquim Correia apresenta um vasto leque de obras da autoria do mestre escultor marinhense, imortalizando a arte e a técnica de um dos maiores expoentes do concelho no campo da criação artística. Maria de Jesus Martins, que faz o acolhimento dos visitantes que procuram o Museu Joaquim Correia, instalado no Palácio Taibner de Moraes, que pertenceu à família Santos Barosa, com forte ligação à indústria vidreira, fala ao nosso programa sobre o artista e a sua obra. O escultor Joaquim Correia esteve sempre presente na repartição das salas, na exposição museológica, todo o circuito. Eu tive o privilégio, digamos que, de o conhecer e de trabalhar com ele. A pouco e pouco realmente revelou-se uma pessoa, além de inteligente e de uma pessoa que gostava do que fazia, era muito entusiasta, ele tinha muito entusiasmo no que fazia e sempre se mostrou disponível para apresentar o seu trabalho na terra onde ele nasceu. Houve algumas dificuldades em trazer as peças, colocar tudo como ele desejava, até que houve uma decisão, para mim é importante, fazer um pavilhão que se encontra lá atrás, para podermos colocar as peças maiores e de alguma maneira mostrar como é o seu interior, a estrutura em que as peças foram feitas. Uma das questões interessantes que os visitantes nos colocam é como é que se faz as peças que eles veem, que no fundo são estudos. Tudo aqui que encontramos são estudos em gesso trabalhados pelo escultor. Algumas peças, no caso de retratos, temos alguns em bronze e outros em pedra. De resto, a maior parte são em gesso. Mas mostrar como é o seu interior, o interior das esculturas, acho que é interessante e creio que se está a trabalhar até para deixar uma peça no pavilhão com a parte de trás, ou arranjar ou vidro ou outro material transparente, para as pessoas verem. Por dentro há uma estrutura que foi trabalhada, uma estrutura em madeira que foi trabalhada em barro e depois em gesso e posteriormente em bronze ou pedra. Geralmente trabalhava mais o bronze. Portanto, todo aquele entusiasmo de montar o museu e mostrar às pessoas da Marinha Grande, da terra dele, e mostrar a outros a ligação que ele tinha com a terra e com as peças que ele desenvolveu e que se encontram no exterior. Maria de Jesus Martins realça a vertente social presente nas obras do mestre Joaquim Correia, muitas das quais estão espalhadas por vários pontos do concelho, sugerindo a criação de um roteiro cultural. Nós, aqui no museu, quando podemos fazer as visitas guiadas, referimos as peças que temos aqui e que se encontram no exterior no concelho da Marinha Grande, no caso do monumento aos vidreiros, 18 de janeiro, no caso do vidraceiro, o vidreiro em Vieira de Leiria, junto da zona industrial. Falando nisto, eu espero realmente que um dia se faça esse circuito, que era muito interessante fazer a ligação do museu com o exterior, fazendo a ligação onde estão as peças, pelo menos aqui do concelho, com circuitos, um mapa, que, por exemplo, que não existe da cidade da Marinha Grande, mas que era bom do concelho existir e focar esses pontos de referência. E isso também era uma homenagem ao mestre Joaquim Correia. Ele sempre falou nesses aspectos de que, por exemplo, a obra dele, apesar de ter uma linguagem para uns muito clássica, acaba também por ter muitos aspectos aqui contemporâneos. E aqui falamos nas medalhas. Lembro-me muito do mestre Joaquim Correia. Foi uma pessoa muito direta naquilo que queria, então controverso com certeza, porque há também aquele aspecto, os trabalhos dele
do escultor terem sido, muitos deles realizados, claro, pela idade, no Estado Novo, mas houve sempre, apesar de serem obras praticamente todas encomendadas, há sempre o traço dele nessas figuras e também a preocupação, muitas vezes a preocupação social. Isto talvez mais nas peças ligadas ao movimento dos vidreiros, mas também noutras. O artista, quando podia, interligava esses aspectos. Pedro Correia, sobrinho do mestre escultor, referiu ao Data Conhecer o contributo que o Museu Joaquim Correia presta à Marinha Grande no que respeita à sua identidade cultural. Ele tem uma obra vasta, portanto, teve uma vida longa e trabalhou sempre, não é? Uma boa parte dessa obra está exposta aqui no museu, na Marinha, não é? O resto está espalhado pelo país, enfim, em vários locais. Eu julgo que é interessante e importante que a Marinha tenha este museu, porque é mais um contributo para a definição da identidade desta terra, não é? Que é uma coisa que eu acho que nós precisamos muito, de saber quem somos, não é? O que é que nos define como base para o futuro, para podermos avançar. Julgo também que o museu tem feito alguma divulgação do acervo, tem feito um trabalho de conservação, tem feito algum trabalho no plano educativo, tem alguma dinâmica. Eu espero, portanto, que essa dinâmica se desenvolva e, portanto, possa ajudar a tal identidade que nós precisamos de ter bem consciência. Eu acho que ele, tudo o que fez, procurou fazer bem, de modo que, tanto nas medalhas como nas peças de escultura de grande vulto, como nos desenhos, nas aguarelas que ele tem também, enfim, todos os modos de expressão que ele utilizou, o que o fez com grande empenhamento e com grande qualidade. É no fundo que eu posso dizer, não é difícil destacar. Claro que aquelas que têm maior presença física são as esculturas, não é? Que estão ali no museu, portanto no pavilhão, e que estão espalhadas em vários locais. Até aqui na Marinha, portanto, para ser todo vidreiro. Enfim, há várias peças aqui na Marinha, mas pronto, aqui o museu tem um repositório, tem, para quem queira ter uma noção mais completa da extensão e da qualidade do trabalho dele, é vir aqui ao museu. Nascido em 1920, filho e neto de uma família de velhos mestres vidreiros, Joaquim Correia cedo demonstrou apetência para as artes. Pedro Correia recorda de que forma o tio se conseguiu inscrever na Escola de Belas Artes de Lisboa, numa altura em que a Marinha Grande não era vista com muito bons olhos, para poder atestar a determinação com que Joaquim Correia encarava a vida. Algumas pessoas recordarão com alguma simpatia, com algum orgulho, digamos, que o marinhense tenha feito aquela atividade que teve, não é? O meu tio não foi só escultor, foi também professor, não é? Ele foi diretor da Escola de Belas Artes de Lisboa, não é? E essa atividade pedagógica dele também é importante, não é? Talvez um pormenor que a esse respeito possa ser significativo. O meu tio teve grande dificuldade em entrar para a Escola de Belas Artes, no princípio da vida dele. Ele vinha da Marinha Grande, vinha de gente que estava ligada com o operariado, e os meios, digamos que dominantes da Escola de Belas Artes de Lisboa tinham um preconceito político contra a Marinha Grande, não é? Eram de outra ordem. De modo que o meu tio teve que fazer a admissão no Porto, e só depois é que pôde ir para Lisboa. Pronto. É um pormenor, não é? Do ponto de vista cívico, eu penso que ele teve também um comportamento bastante interessante, porque eu julgo que ele sempre se orgulhou de ser marinhense. Sempre teve esta terra como um referente ético, e penso que ele foi isso também. Penso que o meu tio não recusou trabalhar para quem fosse, não é? Ele trabalhou muito para a Igreja, trabalhou para o Estado Novo também, trabalhou para os sindicatos vidreiros, enfim, todo o trabalho que ele fez, eu julgo que ele pôs um empenhamento em termos de qualidade plástica, estética, simbólica, e quanto ao compromisso com essas entidades, eu acho que ele teve sempre uma preocupação de dignidade. Mesmo quando trabalhou para o Estado Novo, quando trabalhou quando fez bustos de determinadas figuras ligadas com o regime do Estado Novo, foi sobretudo o caráter dessas pessoas que ele estava a retratar que ele pôs em destaque, não é? E não me parece que daí se possa concluir que seja um apoio ao regime. Foi o destacar da personalidade das pessoas, tudo o que tem de bem e de mal, não é? Um profissional humanista. Repare, eu julgo que isso também é importante, porque pode ser bom numa profissão, mas pode ser um patife se não se tem uma noção do que é o sentido humano do que se está a fazer. Eu acho que o meu tio sempre teve essa noção, mesmo quando retratou gente ligada ao regime, não é?
volto-lhe a dizer, não era um apoio ao regime que eu estava a dar, era um contributo para o entendimento dessa personalidade, desse ser humano, com tudo o que tinha de bom e de mau. E do Museu Joaquim Correia, que mostra a vida e a obra do mestre escultor, falecido em 2013, o Dá-te a Conhecer foi ao encontro de Tânia Rosa, responsável pelo Museu do Vidro, para perceber que papel desempenha na preservação do vidro manual artístico este importante espaço museológico e como pode o museu potenciar a arte vidreira do ponto de vista do turismo. O museu neste momento pode fazê-lo em 3 vertentes distintas, digamos assim. Portanto, através do programa de exposições temporárias, quer no Palácio Stephens, quer no Núcleo da Arte Contemporânea do museu, e em que temos as artes tradicionais ou as formas tradicionais de trabalhar ou decorar o vidro, e no Núcleo da Arte Contemporânea, portanto, uma vertente mais artística, mais plástica do que se pode fazer. E nos últimos anos temos realizado um programa intenso, quer num lado, quer no outro, de exposições, com uma média anual de 2 em cada um dos locais, em que já realizámos, por exemplo, no Palácio Stephens, algumas exposições de alguns dos nossos grandes mestres vidreiros em áreas distintas, por exemplo, do mestre António Esteves, da Olinda Colasso na pintura, do Otávio Botas na lapidação e também na Vilma Libana na gravura, portanto na gravação. E temos tido também nos últimos tempos algumas exposições que têm chamado e que têm atraído muitos visitantes, e notamos que inclusive vêm pessoas propositadamente de vários locais do país para verem as exposições temporárias e que até já visitaram o museu e que vêm então propositadamente para estas exposições. Depois podemos também apoiar e apoiamos através das nossas oficinas de trabalho ao vivo, em que disponibilizamos em questão 2 artesãos a trabalhar, e, portanto, o vidro de maçarico e a lapidação, e que os visitantes podem vê-los trabalhar ao vivo, portanto faz parte da visita, porque procuram também isso quando procuram um museu, não apenas ver as exposições. E por último, a loja do Museu do Vidro, portanto que funciona na recepção do museu, em que temos à venda produtos artesanais, portanto apenas peças de artesanato local, não peças produzidas em fábricas, como é óbvio, e que é também uma forma de apoiarmos os nossos artesãos que ainda trabalham, e que não são muitos, como sabemos, a venderem os seus produtos, porque muitos deles não fazem sequer feiras, alguns sim, outros não, e que trabalham na sua pequena oficina doméstica, e que a loja do museu funciona também como uma forma de divulgarmos o trabalho que realizam, de os incentivarmos também a continuarem com a sua atividade e muitas vezes a produzirem peças novas, e também uma forma de chegarmos aos visitantes que muitas vezes quando vêm ao museu querem também levar uma recordação da Marinha Grande em vidro e que levam então estas peças produzidas pelos nossos artesãos. Criado há 20 anos e instalado no Palácio Stephens, no coração do centro tradicional da Marinha Grande, o Museu do Vidro está a trabalhar no sentido de poder vir a integrar a rede portuguesa de museus, o que poderá ajudar a trazer mais visitantes a este espaço. Isso mesmo explicou ao Dá-te a Conhecer a responsável pelo Museu do Vidro, Tânia Rosa. Essa já é uma ambição antiga e que recentemente foram dadas orientações para que iniciemos o processo com vista à integração de um museu na rede portuguesa de museus. Este é um processo que é muito moroso, porque é muito exigente do ponto de vista dos critérios que são necessários cumprir para integrar a rede. Portanto, é um trabalho que está a começar a ser feito com vista a apresentação desta candidatura, deste processo de integração da rede portuguesa de museus. E o museu tem funcionado efetivamente como um importante polo de atração turística da nossa cidade, do nosso concelho, porque basta pensarmos que a maior parte das pessoas, se calhar, não tem a noção disso, mas quando chega alguém de outro ponto do país, a ideia que tem da Marinha Grande é que é vidro. Portanto, como é óbvio, procuram automaticamente o Museu do Vidro e muitas vezes daqui o ponto de partida para conhecerem o resto da cidade e do nosso concelho e os restantes espaços que temos disponíveis. Temos notado também que o museu tem aumentado o seu número de visitantes nos últimos anos e estamos neste momento, nos últimos 2-3 anos, com uma média anual de 25 mil visitantes, o que é muito bom para nós porque temos aumentado este número, sendo que o público que nos visita, tanto são portugueses como são estrangeiros, portugueses em maioria, como é óbvio,
E depois temos ao longo do ano diferentes tipos de públicos, por exemplo, de março a junho vêm muitos grupos escolares e ao fim de semana muitos grupos também de operadores turísticos ou de agências de viagem, mas temos notado também um aumento do público sénior, que já é a maioria, mas que tem vindo a aumentar, que vem sobretudo com os municípios das suas localidades, com as juntas de freguesia. Os estrangeiros vêm sobretudo de março a junho e depois setembro, outubro, param na época de verão e temos conseguido chegar através de contactos diretos, com esta divulgação direta junto destes operadores, temos conseguido trazer mais operadores a trabalhar connosco e divulgar assim o nosso museu junto do público estrangeiro. E o Dá-te a Conhecer fica hoje por aqui com 2 exemplos do muito que há por descobrir no Concelho da Marinha Grande no que diz respeito à arte e ao vidro. O nosso programa continua a difundir o projeto Dá-te a Conhecer, dinamizado pela incubadora de empresas Open, cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional. Prometemos voltar em breve para dar a conhecer os pontos fortes de um território com imensas potencialidades. Até lá! Dá-te a Conhecer.